Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui para te dizer, em nome de Jesus, que Deus tem uma bênção para você. E o que Deus tem preparado para a tua vida, nada pode mudar. Só você se desistir da tua bênção. O chamado está de pé. A promessa está de pé. Deus não se arrependeu de entregar a tua bênção. Até porque Deus não é homem nem filho do homem para que se arrependa. Ele não abre mão de você, Deus não abre mão da tua vida e Ele quer te abençoar. A tua bênção tem o teu endereço. Tem hora, minuto e segundo para chegar até você e chegar na palma da tua mão. Mas, pregador, meu querido, por que não aconteceu ainda? O que está acontecendo? Bom, meus irmãos, na hora certa tudo acontece. Você já está pronto? Já tem responsabilidade? Tem estrutura para suportar o peso da promessa? Então vai se fortalecendo aí na tua vida, porque Deus está trabalhando. Ele trabalha para os que nele confiam. E Deus trabalha em teu favor, em favor da tua família, em favor da tua causa. E Ele quer te abençoar o tempo todo. Deus até permite que passemos por circunstâncias difíceis para que nós sejamos crentes maduros, amadurecidos e não meninos da fé. Meninos imaturos. Meninos na fé. Deus até permite mesmo. Mas não se preocupe não, porque na hora certa tudo acontece. Depende de você. Pode ser a semana que vem, pode ser o mês que vem, pode ser o ano que vem. Depende da sua predisposição de se dobrar às vontades de Deus. Sim, porque muitas vezes o vaso é quebrado. E o vaso é quebrado é nas mãos do oleiro. E o oleiro trabalha no vaso, juntando os seus pedaços e fazendo um vaso novo. Muitas vezes, quando nós somos quebrados, é nessas horas mais difíceis em que todos nos abandonam. Eu até digo que os verdadeiros amigos se apresentam na hora da dificuldade e na hora da adversidade. Porque quando o calo aperta, quando o sapato aperta, todo mundo foge. E os ratos são os primeiros a abandonarem o barco quando ele começa a afundar. Mas Deus é justamente o contrário. Ele pega os seus pedaços, ele pega aquele vaso que foi quebrado, que muitos desprezaram, viraram as costas, apontaram, rotularam. Muitos disseram, esta daí não se levanta mais. É aí que Deus te pega e faz um vaso novo. Porém, com uma diferença. Mais amadurecido. Mais experiente. E Deus até permite mesmo que passamos por adversidades. São coisas da vida. Essas coisas acontecem. E Deus permite para que nós sejamos amadurecidos e não sejamos meninos na fé, imaturos. Na hora da crise, as pessoas começam a espernear. Outros começam então a fazer joguinhos emocionais com Deus. Se o Senhor não fizer do jeito que eu quero, eu também não vou te amar mais, Jesus. Eu também não vou ser mais crente. Porque não aconteceu do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. Também não vou mais servir o Senhor. E Deus vai permitindo, vai dando corda, até que a pessoa quebre a cara e reconheça os seus próprios erros, amadureça, se humilhe na presença do Senhor, dobre o joelho e fale com Deus em oração. E aí, Deus não resiste ao coração quebrantado. Um joelho dobrado, o rosto molhado. Deus está vendo tudo e Ele tem resposta para a tua oração. Aleluia. Ninguém pode parar
o trabalhar de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Deus está trabalhando. Hoje o segundo vídeo da série sobre o plano da salvação. Eu quero ler uma palavra aqui, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão separados. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Através de Adão, o pecado entrou no mundo. E este pecado se estendeu para com toda a humanidade, trazendo a morte. Pois o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário, trabalhou, recebeu. Uma recompensa para mercenários. Mercenário, ou uma palavra correspondente a um trabalhador. Trabalha por dinheiro. Então, o salário, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Versículo 24 de Romanos 3. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, destituídos ou separados estão da glória de Deus. Porém, nós somos justificados gratuitamente. O poder da graça. Graça, favor não merecido. Por meio de Cristo. Ele nos justifica. A graça que liberta. A graça que perdoa. O poder transformador da fé e da libertação. Glória a Deus. Romanos 5, 1 em diante. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificados pela fé. O que significa isso? Significa que muitas vezes alguém vai te apontar, vai te rotular, vai apontar os teus erros. E se apontar, vai encontrar, porque nós não somos perfeitos, meus irmãos. Nós temos erros, nós temos falhas. Mas nós somos justificados pela fé, pelo poder da graça, que é favor não merecido. Deus, ele trabalha em tua vida. Através de um homem entrou o pecado no mundo, mas através de um só homem, a graça se estendeu para com toda a humanidade. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Romanos 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e o salário do pecado é a morte. Todos passaram a perder as suas vidas por causa do pecado. Se o pecado entrou,
ou se a morte entrou através do pecado, significa que o homem não morreria. Deus que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou os mundos. De maneira pelo que vemos, foi criado pelo que nós não vemos. Deus criou todas as coisas. E neste universo criado por Deus, ou multiverso, a Bíblia fala universo, os mundos. O único ser feito à imagem, que se parece com Deus, e à semelhança de Deus, foi o ser humano. Semelhante a Deus. Essa palavra é muito forte. O homem foi criado por Deus à sua semelhança. Um ser diferente dos outros. Porém, Adão pecou. E o homem caiu. Agora se torna então o homem caído. E por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Mas através de um só homem também entrou a restauração, a graça, a justificação por meio da fé. E para que você possa ter acesso a esta graça, para que você possa ter acesso a esta justificação, você precisará crer em Cristo Jesus e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Jesus Cristo é o Senhor. A Igreja Mundial tem essa frase, né? Em todas as suas igrejas. Jesus Cristo é o Senhor. E é uma frase muito forte, é uma frase de impacto e é uma frase real. Se você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem acesso à justificação por meio da fé. Ele veio para resgatar o caído. Ele veio para curar os enfermos. Ele veio para libertar os cativos. Jesus cura, liberta, transforma e salva. E Ele quer te abençoar. Neste exato momento, Deus está trabalhando em favor da tua vida. E existem anjos poderosos militando em favor do teu milagre. E aquilo que Deus preparou para você, meu irmão, é teu. Ninguém tira, ninguém toma. Só você se renunciar à fé em Cristo Jesus. Ou renunciar às suas bênçãos. Essa questão de espernear e fazer joguinhos emocionais com Deus, como eu muito falo sobre isso, eu falo muito sobre isso. E muita gente faz isso mesmo, lá no seu íntimo. No seu eu. Muita gente faz isso, mas isso é muito sério. Se você renunciar à tua salvação, renunciar à tua fé, você perde as suas bênçãos. Deus não obriga nada, você não é obrigado. O Espírito Santo não vai te pegar a força e falar, vem cá, que agora você vai aceitar Jesus, você vai ser diferente. Até porque não foste vós que escolhestes ao Senhor, mas Ele vos escolheu a vós. Porém, Deus, Ele nos dá o livre arbítrio de escolher servir a Deus ou não servir. Ele te ama o tempo todo. E o Espírito Santo, Ele chora por você quando você endurece o seu coração. Porque Deus, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o destino da perdição eterna. Uma eternidade no lago de fogo, uma eternidade no inferno, na sepultura. E quando Ele vê você nessa situação, Ele chora. E quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festas no céu. Porque Ele sabe o destino de um pecador. Você pode mudar o teu destino hoje, aceitando Jesus ou aceitar o trabalhar de Deus na sua vida. Ele já te escolheu, mas você precisa escolher servir a Deus. E o teu adversário, ele milita. As hostes espirituais da maldade, elas militam para roubar a tua coroa, para que você perca a tua salvação. Não perca algo que alguém se empenhou com tanto esforço
para que você pudesse ter acesso à graça. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. Você foi comprado, arrancado das garras de Satanás. Você foi comprado por um preço muito caro, a preço de sangue. O homem que havia pecado, agora ele era filho do diabo. Estava separado de Deus. Mas Deus amou o mundo, amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele trabalha em teu favor o tempo todo. E nós, nessa nossa vidinha medíocre, nessa passagem rápida por este planeta, achamos que as coisas são eternas. Não vemos que a vida passa muito rápido e passa como um sopro. E um dia a vida passou. E corremos atrás de realizações pessoais. Queremos um bom trabalho, um bom emprego, queremos uma vida boa, uma boa esposa, um bom esposo, sucesso. Queremos sair do anonimato, ser reconhecido pelo público, ser reconhecido por todos. Mas, meu irmão, minha irmã, tudo isso é muito bonito. Tudo isso é muito bom. Mas você precisa ser reconhecido no céu. Não se preocupe com o que o homem pensa a teu respeito. Se preocupe com o que Deus pensa sobre você. Você deve satisfação para Deus. Se preocupe com o que Deus pensa a teu respeito, se você ainda tem crédito no céu. Porque o teu adversário, ele quer roubar a tua coroa, roubar a tua salvação. Um direito adquirido por Cristo lá na cruz do Calvário. Mas depende de você querer ou não querer. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Já está tudo pronto. O plano de salvação já está pronto. A coisa está acontecendo o tempo todo. Cabe você entrar neste plano ou não, ou renunciar. Pela graça sois salvos. Graça, favor não merecido. Por meio da fé, você precisa crer. É de graça, é dom de Deus, é gratuito. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pregador, as obras salvam? A grande interrogação, né? Como dizia Tiago, a fé sem obra é morta. Meu irmão, obra não salva, mas o salvo tem boas obras. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele anda em conformidade com a palavra de Deus. Ele tem boas obras. E por onde ele passa, alguém diz, aqui passou o homem de Deus. Aqui passou uma mulher de Deus. Sim, porque as pessoas se preocupam tanto com sensacionalismo, com espetáculo circense. Ah, porque o missionário fulano de tal passou por aqui. Tantas pessoas levantaram da cadeira de roda. Tantas pessoas foram libertas. Espírito se manifestou e demoniado foi liberto. Aí passa alguns dias, aquela pessoa sai e deixa um rastro de destruição. É o que nós vemos por aí. Roubou um aqui, roubou outro ali, fez um escândalo aqui, outro ali. As pessoas se preocupam com aquele momento, se preocupam com as aparências, visando lucro.
Mas você precisa, em primeiro lugar, se preocupar com o que o céu pensa a teu respeito. Você precisa ter crédito no céu. Não se preocupe se você tem crédito com as pessoas, não. Ah, mas fulano não me reconheceu. Fulano não reconhece meu ministério. Ei, filha, filho, você está preocupado com o quê, rapaz? Se preocupe com o que Deus pensa a seu respeito. Não fique olhando para homens, para coisas de homens, não. Porque tudo isso passará. Tudo isso vai passar muito rápido. E onde você vai passar a tua eternidade? O plano de salvação se estende para com a sua vida. Agora depende de você estar em conformidade com a palavra ou não. Você pode ser cheio do Espírito Santo. E onde você passar, Deus operar milagres e sinais de maravilhas. Pode. Mas você também pode ser uma pessoa com a vida no altar, compromisso com Deus e ter crédito no céu. Essa é a mensagem que Deus tem para a sua vida nesta hora. E esta palavra não chegou até você por acaso. E se essa palavra chegou até você, é porque o Espírito Santo quer falar com você. Medite nesta palavra, porque Deus tem vitória para a tua vida. Amém.